Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos ver aqui um tema que é muito recorrente, que é a criação de um follow-up automático, tá certo? Então, antes de mais nada, vamos ver aqui o que é um follow-up e também, por fim, como que nós vamos criar um follow-up automático no MasterChat, tá bom? Então, inicialmente, pessoal, o que é um follow-up? Né? Nada mais é do que um fluxo utilizado para fazer um acompanhamento de clientes. Então, você geralmente constrói um funil onde você vai fazer um acompanhamento de dias em dias, né? De um intervalo de tempo até outro com os seus clientes. Então, aqui no MasterChat, a gente costuma ter a criação do follow-up aqui na aba de CRM. Então aqui no CRM, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, né? Essa instância é uma instância de teste e aqui está um exemplo claro de como que você pode ter uma estrutura de follow-up, onde você tem várias etapas, cada etapa tem um intervalo de dias entre elas, né? Então 7 dias, 14, 21, ou seja, é um follow-up que tem um intervalo de 7 em 7 dias, tá bom? E aí hoje nós vamos aprender a criar isso daqui de forma que automaticamente o cliente vai receber, certo? As mensagens de follow-up, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente eu vou voltar aqui para a tela inicial do MasterChat, tá certo? E aqui vocês vão ter que estar logados como admin. E ao logar como admin, vocês vão aqui na parte de CRM, vão clicar em CRM, vão vir aqui no botão de adicionar e aí vocês vão dar o nome do seu follow. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o follow teste, certo? Isso daqui, pessoal, vocês podem editar depois, mudar o nome, é totalmente customizável. A gente vai colocar aqui, por exemplo, a fila também, tá? Então você tem que colocar a fila, né, o número do teu WhatsApp que esse follow-up vai estar vinculado, né? Porque os atendimentos que chegarem lá e você mandar para esse funil, eles vão ter também as conversas, né, que o número fez ali na tua fila. Então você põe aqui a fila que vai estar vinculada a ele. Eu vou colocar a fila imobiliária aqui, que é só um teste que a gente tem. Beleza. E aqui eu defino os grupos de acesso. O que são os grupos de acesso? Eu vou vir aqui, vou colocar o comercial e vou adicionar. Vamos lá. Quando a gente tem aqui um grupos de acesso, nós temos como criar, né? Temos como criar aqui um grupo de acesso e colocar usuários dentro desse grupo. Por quê? Porque nem sempre eu posso querer que um grupo de usuários tenha o mesmo nível permissivo, né, de permissões de acesso ao meu funil. Então, muitas vezes eu quero que o pessoal que está no atendimento acesse somente algumas funcionalidades do meu CRM e eu quero que o pessoal que está no jurídico tenha acesso a outras. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou criar aqui um grupo de acesso jurídico. Então agora tem o comercial e o jurídico. Eu tenho que ir nos meus usuários e colocar em cada um deles, pessoal, qual grupo de acesso ele vai ter. Então, por exemplo, o usuário Elif, ele tem o comercial. Eu vou colocar aqui como tá mesmo e no Correia, né, José Correia, eu vou colocar o jurídico e vou salvar aqui. Vou lá no meu CRM, tá bom? Deixa eu ver se eu tinha criado. Criou, follow test. Vou criar mais um só para ficar mais fácil de entender. Follow, né, colocar em maiúsculo. Follow test 2. Eu vou colocar aqui novamente minha fila e vou dizer que os grupos de usuários, ou seja, os grupos de acesso que tem usuários que vão poder ver e fazer alguma coisa com esse CRM que eu criei, com esse funil de follow-up, vão ser os usuários que pertencem ao grupo de acesso comercial e os usuários que pertencem ao grupo de acesso jurídico. Perfeito. E aqui eu já posso adicionar. Eu vou voltar aqui, certo? No follow teste 2 e em configurar funil,
eu vou clicar e venho em permissões. Aqui é o que eu tinha falado a vocês. Quando eu crio um funil e ponho nesse funil grupos de acesso, eu consigo configurar o nível de permissão para cada grupo. Então eu quero que o pessoal do comercial apenas visualize e crie oportunidades nesse follow. Já o pessoal do jurídico, eu quero que eles possam fazer tudo: visualizar, criar, editar, ganhar, perder, reabrir e por fim excluir. E vou atualizar. O que isso significa na prática? Significa que o meu usuário Elif, que tem apenas o grupo de acesso comercial, lá no meu funil de follow-up, só vai poder visualizar, né, e adicionar oportunidades naquele follow-up. Já o José Correia, como ele pertence ao grupo de acesso jurídico, ele vai ter acesso a todas as funcionalidades do CRM. Ou seja, através dos grupos de acesso, eu controlo o que cada usuário do meu sistema terá acesso, tá bom, pessoal? Continuando aqui. Então, aqui no meu funil, pessoal, eu tenho sempre, quando eu crio, a etapa de início, certo? E aí, geralmente, você pode colocar aqui já um tempo, né? Por exemplo, 2D, ou você pode deixar como início. Eu vou configurar e vou colocar aqui como 2D. Eu quero fazer um follow que eu vou mandar uma mensagem a cada 2 dias. Então, de 2 em 2 dias, em uma etapa, o meu cliente vai receber uma mensagem. Então, eu vou criar aqui uma etapa de 2 dias. Vou criar aqui uma etapa de 4 dias. Vou criar uma etapa de 6 dias. De 8 dias. E de 10 dias. Para a gente ter um exemplo bem completo. Beleza. E aí, pessoal, eu tenho aqui, basicamente, um follow de 10 dias, de 2 em 2 dias. Então, o que eu vou configurar agora em seguida? O tempo de estagnação. Para cada etapa, eu tenho 3 aqui automações, 3 tipos de automações. Automação na entrada, automação na saída e automação na estagnação. O que isso significa na prática? Pessoal, tudo que tem aqui de oportunidade, lembrando, oportunidade nesse contexto aqui, nada mais é, né, do que o atendimento que você fez e colocou no CRM, no funil, no follow-up. Então, vou colocar aqui a minha, né, oportunidade, Gabriel, certo? E vou adicionar. Então, vocês podem ver, pessoal, que aqui foi criada, né, uma oportunidade com o nome de Gabriel. E o que significa essas 3 automações? Automação na entrada, ou seja, quando entrar uma nova oportunidade nessa etapa que eu estou configurando, ele vai rodar uma automação se eu quiser. Automação na saída, caso uma oportunidade saia dessa etapa que eu estou configurando, ele vai rodar uma automação. E estagnação, por fim, que é a que a gente vai utilizar nesse follow-up, quando atingir, né, quando essa etapa ficar nessa etapa aqui por uma quantidade de dias que eu vou dizer, ele vai rodar a automação de estagnação. É isso aqui que a gente vai usar para fazer o follow-up. Ou seja, quando atingirem 2 dias que uma etapa ficar estagnada nessa etapa aqui, né, que uma oportunidade, perdão, ficar estagnada nessa etapa, eu vou rodar a automação que vai enviar a mensagem e mover para a próxima etapa. Eu vou mostrar na prática isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Gabriel e eu tenho aqui que a minha etapa de 2D tem 2 dias de estagnação. Eu vou colocar logo todos os dias para não esquecer. Então, a etapa de 4 dias de follow-up, ela vai ter 4 dias de estagnação, né? Então, quando estagnar, ou seja, quando a oportunidade Gabriel ficar aqui por 4 dias, ele vai rodar a automação. Na de 2D são 2 dias, então quando a oportunidade Gabriel ficar 2 dias aqui, ela vai rodar a automação. E eu vou fazer essa configuração de dias para todas as outras etapas. Então, em 6 dias vão ser aqui 6. Em 8 dias serão 8 dias, certo? E em 10 dias serão 10 dias, tá bom?
E aí, pessoal, só para explicar uma coisa, porque assim, existem duas formas de você fazer esse follow-up. A primeira, pessoal, é você acumular. Então, por exemplo, 2 dias, ele vai passar aqui, essa oportunidade vai ficar 2 dias, certo, no follow-up. Depois de 2 dias, só aqui, só nessa etapa 2D, depois de 2 dias aqui, ela vai ser movida para cá, correto? E ela vai passar depois de 4 dias só nessa etapa aqui, ela vai vir para cá. Depois de 6 dias só nessa etapa aqui, ela vai vir para cá. Ou seja, eu tenho 2 mais 4 mais 6, ou seja, 12 dias no total, certo? E aí você pode fazer também de 2 em 2 para ser o tempo total do usuário. Então, por exemplo, você pode colocar para ficar 2 dias nessa, 2 dias nessa, 2 dias nessa. Porque quando chegar no 4, significa que no total o usuário está há 6 dias, né? Nesse exemplo aqui que eu estou dando a vocês, né? Está há 6 dias aqui. Mas eu vou dar o exemplo mais simples, que é a gente configurando só com o dia da etapa, tá bom? É um pouco confuso, mas assim, é só uma questão de preferência de tempo aqui no follow-up, tá bom? Vamos lá. Então, após configurar os dias, né, 2D, 2 dias, 4D, 4 dias e assim até o final, a gente vai criar as automações. Então, vamos lá. Eu venho aqui em automação, fluxo de automação Iura, e aqui eu vou criar um fluxo de automação. Geralmente a gente põe o nome aqui, né, a gente põe o nome do nosso CRM para ficar fácil de identificar, para criar um padrão. Então, por exemplo, follow teste 2, 2 pontos, 2D, setinha, né, tracinho, seta, né, que forma setinha, 2D, 4D, né, então significa que eu estou movendo uma oportunidade de 2 dias para 4 dias. E vou criar aqui um macete aqui para vocês verem, quando vocês têm muita, né, quando vocês tiverem muitas automações criadas, vocês dão 2 cliques no ID, e aí a primeira automação aqui é a mais recente. Então vamos lá, configurar fluxo. E o que eu quero fazer, né, com a minha automação? Eu quero abrir um atendimento. Eu vou abrir um atendimento aqui. Vou colocar o código do país, né, para abrir o atendimento no número. E vou colocar aqui essa variável, Opportunity Main Phone. Ou seja, eu vou estar pegando lá na etapa que essa automação vai rodar, o número principal da minha oportunidade, do meu cliente, que é uma oportunidade lá. E vou aplicar aqui, beleza. Logo depois de abrir um atendimento, eu quero mandar, né, uma mensagem. E aí vocês podem mandar 1, 2 mensagens. Dentro dessas mensagens, vocês podem colocar áudio, vídeo, imagem, qualquer coisa aqui que o WhatsApp suporta, né, nesse exemplo aqui. Então eu vou colocar 2 mensagens. Eu vou mandar, por exemplo, aqui, né, uma saudação, tá, em maiúsculo, porque vai ser o primeiro. Sempre colocando as variáveis entre 2 chaves no início e no final. Então ele vai mandar, nesse caso aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, automaticamente de acordo com a hora, né, que o cliente receber essa mensagem de follow-up. Depois ele vai mandar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de mensagem. Vimos, isso daqui vocês configuram do jeito que vocês acharem melhor, com a estratégia de marketing, né, de resgate de cliente que vocês quiserem. Eu estou só exemplificando. Vimos que você, né, não decidiu ainda se vai dar continuidade ao seu caso. Veja o que conseguimos com o caso de um cliente parecido com o seu. E eu vou mandar esse texto e vou mandar em seguida um vídeo. Eu não tenho um vídeo aqui para mandar, mas eu vou mandar, sei lá, um arquivo. Vou selecionar um arquivo aqui que já tem, né? Por exemplo, só para exemplificar. E pronto, ele vai mandar aqui. Ele abriu o atendimento, então agora o que eu vou fazer? Eu vou encerrar o meu atendimento. E eu vou, né, na verdade eu vou primeiramente mover a minha oportunidade e depois encerrar o meu atendimento.
Então vou vir aqui em CRM, mover oportunidade. Afinal, eu quero que ele vá agora para a próxima etapa do meu follow-up. Certo? Beleza? E aí aqui eu vou configurar o seguinte, só alinhar isso aqui. Perfeito. Então aqui em mover oportunidade eu coloco o ID, né? Opportunity ID, sempre entre chaves. Vou colocar o funil que eu estou usando, que é o Follow Test 2, e a próxima etapa. Isso daqui vai rodar na etapa de 2D e ele vai para a próxima, que é a de 4D. Perfeito. Então vou aplicar aqui. Encerrar, eu vou colocar aqui o motivo de próxima etapa. E vou salvar aqui. Perfeito. Então a minha primeira automação do meu funil de follow-up automático já foi criada. Aqui eu estou abrindo o atendimento para o número daquela oportunidade. Logo em seguida eu envio uma mensagem. Depois envio outra mensagem. Movo a oportunidade logo em seguida para a próxima etapa e encerro o atendimento, para que não fique um monte de atendimento de follow lá aberto sem o cliente nem ter mandado mensagem, que não faz sentido. Beleza. Agora eu vou vir aqui no 2D e vou colocar a minha automação criada. Então vocês conseguem entender a lógica? Quando a oportunidade Gabriel, eu vou colocar aqui no olhinho, aqui no canto direito, mostrar o tempo da etapa. Ó, a oportunidade Gabriel, ela foi adicionada há 5 minutos atrás. Quando ela ficar com 2 dias somente na etapa 2D, vai ser, né, executada aqui a automação que a gente criou, que vai abrir o atendimento do Gabriel com o número dele, vai mandar a mensagem que eu criei e também vai mover ele para o 4D, certo? Eu vou fazer essa mesma lógica, pessoal, para todas essas etapas. E aí, geralmente, vocês colocam mensagens diferentes, né, para mudar a forma que está falando. Uma coisa bacana do MasterChat é que eu posso clonar a automação que eu criei aqui, para não ter que ficar criando do zero toda hora. Então, venho aqui e edito só o nome. Então, agora é de 4D para 6D. Afinal, ele saiu de 2 e foi para 4D. Vai sair de 4D para 6D. E vou excluir o nome clone aqui, que não me interessa, porque já é da clonagem. Beleza. Salvei aqui, vou vir em configurar fluxo. O que vai mudar? Apenas a mensagem. Então você vai colocar outra mensagem. Eu vou mudar aqui, vou colocar só uma teste. Vocês mudam a mensagem. Ah, não quero mais enviar duas, eu quero enviar só um agora nessa parte do follow. Não tem problema, exclui e conecta aqui normalmente. O que vai mudar em si? A única coisa que vai mudar é para onde eu vou mover, para 6D. E vou salvar, pronto. Então eu estou abrindo um novo atendimento que nem anterior, mandando uma mensagem diferente, movendo a oportunidade para a próxima etapa e encerrando o meu atendimento, para não ficar aberto para o atendente, para não encher de atendimento que não tem mensagem do cliente. Vou clonar novamente, só que agora para o de 6D para 8D. Então 6D para 8D, beleza? E vou apagar o nome clone, que não faz sentido deixar aqui, para ficar fácil de identificar. Então tá vendo que tá um padrãozinho aqui de nome de mensagem? Isso ajuda você a identificar e editar as mensagens do teu follow mais facilmente, para não botar nomes diferentes e acabar se perdendo. Então aqui eu vou salvar, né, o nome que eu modifiquei, vou vir aqui, a única coisa que vai mudar novamente é a minha mensagem aqui, vou aplicar, vou mover agora para 8D, vou aplicar também e vou encerrar, certo? Beleza. E salvei aqui. Tranquilo. Vou fazer a mesma coisa para o último, que é o de 10D. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei clicando no botão errado. Vou clonar, clonando. Vou vir aqui 8D, 10D. E vou apagar o nome clone. Salvei. Configurar fluxo. A única coisa que vai mudar é a etapa e o texto. Apliquei aqui. Vou colocar outro texto aqui. Vou colocar um monte de A. É só para exemplificar o que você tem que fazer em cada mudança de etapa, certo? Beleza. Criei agora. Falta só a última, né, que seria a automação final, que nada mais é uma automação que vai tirar a minha oportunidade do 10 e vai excluir ela.
ou fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu vou sair do 10 para o fim. Beleza? Então aqui, o que eu quero fazer? Eu não tenho mais para onde mover, porque a etapa 10D, né, de 10 dias, é a última etapa do meu follow-up. Então não tem mais outra etapa para eu mover a oportunidade. Eu tenho várias possibilidades aqui. Eu posso simplesmente abrir o atendimento e encerrar e deixar esse cliente lá. Eu posso mover esse cliente para um outro follow. Eu vou ensinar aqui como fazer. Então vamos supor que você tem um outro follow-up, certo? Você tem um outro follow-up que é de clientes perdidos, digamos assim. E você quer mover, se chegar na última etapa do follow-up que a gente está criando aqui, né, como exemplo, se o cliente não fizer nada, eu vou mover ele para esse follow-up de clientes perdidos. E esse follow-up ele é uma mensagem por mês, vamos supor. Dá para fazer isso também. Como? Vem aqui, move a oportunidade e aí você vai colocar essa oportunidade no follow que você quer. Então vou colocar aqui Opportunity ID, vou selecionar o follow que eu quiser, vou colocar aqui Follow App só para exemplificar 2 dias. Então eu estou movendo minha oportunidade para um outro follow-up em outra etapa, certo? E por fim eu encerro. Então aquela oportunidade não vai estar mais lá. Vou colocar aqui para vocês verem como que é isso. Vou mudar a mensagem também, né? Por exemplo, que pena, ou então já fazem 30 dias, né, mais de 30 dias, mais de 10 dias na verdade, mais de 10 dias desde o último momento que, né, nos falamos. Caso precise de nossos serviços, basta falar com esse número. Pronto. Vamos supor que seja essa mensagem. Ou seja, atingiu a última etapa do meu follow, eu vou mandar essa mensagem, vou mover ele para outro follow de perdidos e vou deixar dessa forma. Eu também posso fazer que eu não quero mover ele para o follow de perdido, eu apenas quero encerrar esse atendimento. Mando uma mensagem e encerro. Pronto, também posso fazer isso, dessa forma aqui. Só abro, mando mensagem e encerro. E também, no caso, eu excluo a oportunidade, né? Tinha esquecido desse detalhe. Eu tenho aqui que, nesse caso aqui, eu posso perder a oportunidade, colocar essa oportunidade como perdida. Então vem aqui e dou perda nela porque ela vai sair de lá. Motivo da perda, vamos supor, cliente perdido. Aplico, depois eu encerro o atendimento e acabou. Então eu posso fazer dessa forma também, tá? Então eu vou voltar agora no meu funil e vou colocar todas as automações que nós criamos aqui na estagnação. Então quando estagnar em 4 dias, ele vai rodar a automação follow test que vai mover quem está no 4D para o de 6D. Beleza. No de 6D, 6 dias, ele vai pegar aqui e vai mover quem está em 6 dias para o de 8 e vai mandar aquela mensagem que a gente configurou. No de 8 ele vai fazer a mesma coisa, 8D, 10D. E por fim o de 10 até o final, né? 10 fim, pronto. Está configurado aqui. Nosso follow-up automático está feito. Quando cada oportunidade atingir um tempo aqui, né, pré-determinado, 2 dias, 4 dias, 6 dias, 8 dias, 10 dias, a gente vai ter uma mensagem automática sendo enviada. Lembrando que para alterar a mensagem, é só vir aqui em configurações. Quero mudar a minha estratégia de follow-up, quero mudar as mensagens, quero mandar vídeos ao invés de texto. Vem aqui, fluxo de automação, filtro pelas que eu criei recentemente e vão ter todas organizadas aqui. Follow todas as automações do meu follow test 2, de 2 dias para 4, de 4 para 6 e assim até o final. Eu venho na que eu quero alterar, clico em configurar fluxo, eita, cliquei na errada. Venho aqui em configurar fluxo e altero em editar a mensagem. Posso colocar um vídeo, posso colocar um áudio. Lembrando, áudio somente em formato .ogg para ele poder reproduzir, tá? E aí eu seleciono, depois de anexar o meu arquivo aqui, eu seleciono ele aqui e vou estar com ele pronto
para poder ser enviado, tá bom? E aí a gente criou nosso CRM. Outra coisa que eu queria até mostrar aqui a vocês é a automação no ganho e na perda, que segue a mesma lógica. Eu posso criar, né, por exemplo, aqui uma automação no ganho. Eu vou criar um fluxo de automação chamado follow teste 2 automação ganho ou só ganho. E aí eu crio a do ganho e vou colocar uma mensagem. Então quando eu der ganho em uma oportunidade, né, eu quero fazer o seguinte: eu quero abrir atendimento, abrir um novo atendimento com essa oportunidade, colocar aqui BR Opportunity Main Phone. Eu quero abrir o atendimento, vou mandar uma mensagem. Ficamos felizes, por exemplo, né? Ficamos felizes em fechar nosso contrato. Um exemplo. Peraí que deu errado. Ficamos felizes em fechar o nosso contrato, né? No caso, nosso contrato. Vamos encaminhar mais informações em breve. E aí vamos supor que eu queira mandar essa mensagem, né? E eu vou colocar aqui, vamos supor, ficou alguma dúvida pendente sobre o caso, processo. É um exemplo, pessoal, vocês podem modificar isso aqui à vontade. Então eu estou abrindo o atendimento, estou mandando uma mensagem e eu quero transferir esse atendimento para... Eu não quero encerrar, não é que uma automação de follow lá, de mandar mensagem e acabou, mandar mensagem e acabou. Eu quero agora que eu dei ganho, eu fechei contrato, foi algo positivo aqui para a pessoa. Eu quero então que ele seja transferido para ser atendido pelo jurídico já, né? Pela minha fila, né? Ele vai para a minha fila para ser atendido por quem está com filtro jurídico, para quem é do departamento jurídico, certo? Então, essa automação do ganho. E eu vou ter também aqui, pessoal, a automação da perda. Vou criar aqui para vocês, né? E vou ensinar como que configura. Então, por exemplo, né, follow teste 2 perda. Vou criar aqui. E aí eu posso colocar aqui, caso eu dê perda em alguém, né? Ele vai mandar também uma mensagem para a pessoa. Então eu vou abrir atendimento, né? Vou vir aqui abrir atendimento. Código do país é BR. O número Opportunity Main Phone. Vou ligar aqui as duas coisas. E vou selecionar a mensagem que eu quero. Por exemplo, poxa não, vamos supor. Sentimos muito por não podermos dar continuidade ao seu caso. Caso precise dos nossos serviços no futuro, basta entrar em contato que daremos um desconto, um exemplo, no seu próximo caso. Então eu estou abrindo um novo atendimento no número da minha oportunidade, estou mandando uma mensagem para ele, estou também aqui encerrando, né? Afinal eu abri um atendimento, então eu vou encerrar o atendimento e vou colocar aqui, né? Perda de caso, vamos supor. Apliquei, salvei, pronto. Então eu vou vir aqui no CRM para configurar e ativar essas duas automações de perda e de ganho também. Eu vou vir aqui em configurar funil, automação no ganho, follow teste 2 ganho, automação na perda, follow teste 2 perda e atualizar. E pronto. Então, na aula de hoje, nós criamos um follow-up automático e agora, pessoal, eu vou ensinar vocês a automatizar também, certo? Por fim, a etiqueta, para que quando vocês coloquem etiqueta em algum cliente, né, lá na etiqueta de chat, ele possa vir para cá. Então vamos lá testar aqui.
Primeiramente, eu vou criar a etiqueta de chat. Vou criar uma nova etiqueta e vou colocar o nome dela de add follow test 2. E vou colocar um ícone aqui, certo? Que eu acho interessante, como documento, por exemplo. Vou colocar uma cor para chamar a atenção. E vocês veem aqui que eu tenho que colocar a fila, né? Imobiliário teste, que é a fila que eu estou usando também lá no meu follow. E vou salvar. Beleza. Agora eu vou criar o fluxo de automação que vai adicionar automaticamente para mim lá naquele follow. Então eu vou criar o fluxo chamado add follow test 2. Adicionar, certo? Vou vir aqui, configurar fluxo. E o que eu quero fazer? Ao etiquetar o meu chat com aquela etiqueta add follow test 2, certo? Eu quero que ele adicione aquele cliente como uma oportunidade no meu follow-up. Eu vou vir aqui em CRM, adicionar oportunidade, vou linkar aqui e vou colocar o funil que eu quero, follow test 2, na etapa 2D. A variável, pessoal, é só algo figurativo aqui, podem colocar qualquer nome, eu vou dar um exemplo aqui. Nova oportunidade. Follow teste 2. Então, por exemplo, aqui e aplicar. Pronto. Aí eu vou voltar lá na etiqueta, etiquetas de chat. Vou vir aqui, automação na atribuição, add follow teste 2. Então agora, quando eu colocar aqui, eu vou mostrar para vocês como faz isso, certo? Deixa eu só pegar aqui o usuário de teste. Vou logar aqui pra gente ver como é que vai ficar. Correia e vou colocar o acesso. Pronto. Então eu vou, por exemplo, vir aqui na minha conversa. Aqui são algumas imagens da aula passada. Então eu coloquei aqui add follow test 2. Coloquei a etiqueta. Então aqui, certo? Deixa eu voltar aqui no CRM. Olha só, ele já adicionou aqui o meu cliente no meu follow. Certo? Aqui, ó, o tempo na etapa agora, foi adicionado agora. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje a gente criou um follow-up, certo? Criamos um follow-up, criamos as automações desse follow-up com mensagens personalizadas para cada intervalo de tempo, criamos automação na perda, criamos automação no ganho e também criamos uma automação de uma etiqueta para adicionar automaticamente todo mundo no meu follow sem ter que ficar fazendo isso manualmente. Aí um detalhe importante aqui também é o seguinte, lembrando que caso o seu cliente responda a você, certo? Caso o seu cliente te responda no meio do processo do follow-up, você vem aqui, né? E aí você tira ele. A gente recomenda que você exclua oportunidades, certo? E aí ele não vai estar mais recebendo aqui as automações, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.